Duas coisas eu percebi aqui em Portugal. Uma delas é assim: os portugueses, de uma forma geral, estão muito, entre aspas, adaptados à nossa linguagem. Então, antigamente, isso era pior. Tipo assim, eles levavam muito. Olha, tem que falar assim. Hoje, porque duas coisas estão acontecendo. Primeiro, por muitos anos, até hoje, as novelas brasileiras são um sucesso em Portugal. Então, eles ouvem aquelas frases, eles. E hoje, você sabe qual a maior influência? É os TikTokers e influencers. As crianças de Portugal, algumas, falam português do Brasil. E português de Portugal ao mesmo tempo. Porque ele ouvem os TikTokers e os influencers brasileiros. Então, o que acontece? Nessa nova geração, de uma forma geral, eu não vejo uma grande. Se for a questão da discriminação, o tratamento inferiorizado por ser brasileiro, eu não vejo, as pessoas estão, de uma forma geral, mais propícios a isso. Isso eu achei interessante. Não vejo também de uma forma o tratamento, obviamente, que a gente como imigrante, eles não vão tratar a gente da mesma forma. Uma live a gente tratou aqui foi com o pastor Luiz Castro, e ele falou o seguinte: o brasileiro ele abraça primeiro, né, para depois conhecer. E o português ele conhece primeiro para depois abraçar. Sim. Né? Então, de uma forma geral, já há um certo distanciamento que vai natural ser da cultura. a aproximação com o tempo, é cultural. Não é pelo sotaque. O que eu tenho percebido, tá bom? Isso é uma percepção minha, é o seguinte: muitas pessoas chegam aqui e com a ideia de fazer o que a gente está falando, metem os pés pelas mãos. Como? Então eu vou falar com o sotaque português. Só que isso acaba sendo mal visto, porque a pessoa ela quase perde a identidade dela e não entra numa outra identidade. Imagina uma pessoa, sei lá, vou ser até um pouco polêmico aqui, uma pessoa transgênero. Não sou aceito pelos homens porque sou homossexual. Aí vai, muda o corpo todo para ser aceito pelas mulheres. Depois vê que não é aceito pelas mulheres como uma mulher. E aí entra em crise, né? Isso acontece aqui culturalmente falando. Por quê? Sai o brasileiro, chega aqui e fala: então você, como português, para poder ser aceito pelos portugueses. E aí tem começa a falar com sotaque. Aí tem um efeito contrário, né? Porque Aí tem um soa efeito como contrário. gozação, né? Soa como Porque gozação. soa como gozação e parece falso. É falso. Imagine, cara, se eu for querer falar como o carioca, cara. O Exatamente isso. carioca vai olhar para mim como? Meu irmão, tá me zoando? Exatamente isso. Tá me Tá me zoando? zoando. Ou tu tá Não. me zoando ou você é doido. Ou você é doido, é isso mesmo. Eu estava falando com o Antônio Rodolfo, e ele está aqui há 25 anos, né, se eu não me engano, e ele é um dos especialistas em cultura aqui, e ele disse assim: Manuel, o problema não é só como nós falamos, é a nossa atitude. Então, assim, eu posso falar com algumas coisas já em português de Portugal, tipo assim, eu quero falar eu estou comendo, eu posso falar eu estou a comer. O meu sotaque não vai mudar. A minha sintaxe, né? Sim. Vai A mudar. O estrutura jeito da linguagem tem que a mudar. estrutura da linguagem muda. Mas não. Tu estás a falar, pá. Aí eu vou imitar, tentar imitar. Então, assim, é um erro gravíssimo. Isso é um erro grave, grave, grave. Porque o português vai entender que você está tentando imitar. Então, eu tenho. Temos que ter muito cuidado com isso. Ele sabe que a gente é português, é brasileiro. Quer dizer. Não, mas eu. Não. Olha, para falar português de Portugal bem, o cara tem que ou nascer aqui ou vir em época escolar. Por quê? Porque ele vai passar aquela época escolar e vai adquirir a linguagem. Por exemplo, tem filhos de brasileiros aqui que são portugueses, porque nasceram aqui, que fala português de Portugal e português do Brasil, assim, parece que tem um botão, né? Você clica, quando está falando com os pais, é igualzinho do português do Brasil. Quando fala com os amigos do colégio, né, Rafael?
Você disse, esse é meu filho? Desse Porque jeito. muda totalmente e fala claramente como português de Portugal, como português. Porque adquiriu isso na escola, normalmente, com as amizades ali. Foi algo natural. Agora, quando eu chego aqui e começo a querer fazer porque eu tenho que falar como português, aí soa como imitação. Não, aí soa